MS Dia Preview, informação até você. O lema dele é transformando hoje para um amanhã de esperança. Ele é suplente na Câmara Municipal e não teve a chance, nem por um dia, de assumir a cadeira de vereador em Campo Grande. Está na expectativa, está no banco de reservas. E é um dos pré-candidatos em 2024 para essa vaga. A minha conversa com o fisioterapeuta Denis Pereira, e se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Bem-vindo. Obrigado, Dani. Muito bom aqui ter você. Satisfação. Por representar a fisioterapia, por representar a juventude, por representar uma nova política, por representar o quanto que a velha política é implacável com quem vem com algo novo e inovador. Verdade. Você é suplente e não teve a chance de um dia, pelo menos, ser vereador nesse ciclo, até porque sabem que se te der o mínimo de chance, você vai longe e vai fazer muito por Campo Grande. É isso você é um mesmo. cara que não para. Parabéns por ser Obrigado. pelo perfil. Né, que a gente precisa de políticos dessa envergadura, né, dessa forma de atuar, né, que é de verdade. Né? Sim. Principalmente, você sempre manteve a mesma postura, independente de ter perdido, ter ganhado, ter concorrido, pós-eleição, antes da eleição, durante a eleição, você é o mesmo. Obrigado, né? Danilão. Acho que esse é o caminho, né? A gente brinca falando que se abrir espaço vai tomar no meio das pernas, né? Então, fiquei como primeiro suplente na eleição de 2020. Foi uma eleição dura, né, desproporcional na paridade de estrutura. A pandemia atrapalhou muito. A pandemia dificultou muito, mas mostramos que é possível. Né? Fizemos uma campanha sem irrigações de recursos, de apoios, de apadrinhamentos e chegamos à primeira suplência. Trabalho de grupo, aquilo que já falamos em outras oportunidades, né? Outrora, e mostramos que é possível fazer. Né? Como você bem disse, eu sou fisioterapeuta, amo a minha profissão, defendo ela, defendo a minha profissão, assim como defendo também a valorização da saúde. É uma pauta que não muda, até brinco com os colegas. Se olharem um vídeo meu de 2018 e olharem um vídeo meu de hoje, vão falar, poxa, você está falando a mesma coisa? Vou falar, e isso é preocupante, porque há mais de 5, 6 anos a gente bate em cima de um problema, a Câmara já foi trocada, já foi renovada, mas nada aconteceu de tão expressivo, de tão importante. Ou seja, é um recovery que a gente não fez bem como população e aí tem que vir, de certa forma, uma análise. Né? A eleição não é oba-oba, é o momento de você contratar alguém para desempenhar aquilo que você não vai fazer. Todo mundo vai estar na sua vida trabalhando, Exato. Você vai ter que ter algum representante lá. Agora, você falou da fisioterapia, eu cheguei a fazer fisioterapia. Verdade, Fiz 2 anos e pouco de fisioterapia. Você é meio fisioterapeuta. Quase fisioterapeuta ali. E em 2000, quando eu estava entrando na faculdade, eu lembro de uma situação que me chamou muita atenção, né? Porque eu estava entrando na faculdade, você sai daquela época do vestibular, né? Sim. E aí você está meio que começando a olhar o mundo, olhar as coisas. E eu lembro da fisioterapia da UCDB, as 4 turmas, que é bastante gente e tal, Sim. tudo, todo mundo praticamente sendo cooptado, mas com uma rapidez incrível, por 2 caras, o César Disney e o Robson Martins, velho. Por conta do congresso, que era um congresso em Poços de Caldas, aí eles fizeram churrasco, ajudaram para o congresso, ajudaram no ônibus, ficaram de ajudar em formatura, englobou todo mundo. Aquele ano foi ano de eleição. Rapaz, nessa época eu tinha acho que 8 anos de idade. 8 anos de idade. Esses caras e você já estava na faculdade. Já estava na faculdade. Esses caras se reelegeram e aí depois foi aquele escândalo todo, prova de como que a gente escolhe mal às vezes quem nos representa. Por quê? Escolhendo oba-oba, escolhendo troca-troca, dá nisso. Exato, né? Exato. E aí, é claro que em algum momento eles acertaram, mas quando eles erraram feio. Erraram com né? muita E aí força, a história conta isso. Onde eu quero chegar? Por escolhas dessa forma, por às vezes achar que não precisa de um representante, outras categorias da saúde já tiveram representantes. A enfermagem, outra época, aí botou 2. E a fisioterapia nunca teve um representante. Poucas vezes até tem candidatos. Exato. Você sabe o quanto que você é uma raridade nesse assunto. Verdade. Como verdade. que é também quebrar esse tabu e quebrar essa máxima aí que tem sido nos últimos anos em Campo Grande, sendo que a fisioterapia precisa muito, né? Muito, até para ser mais valorizada no próprio poder público, né? Sim, eu vou trazer até alguns dados que são dados oficiais, são dados importantes, como alerta, serve como alerta tanto para a população geral, que se encontra numa fila gigantesca de espera, infindável, né? Uma fila infindável, como também para os profissionais, colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que aguardam, que anseiam tanto por uma valorização, por uma ampliação de espaço.
Você muito bem pontuou, a enfermagem tem representatividade na Câmara de Vereadores, os médicos têm representatividade na Câmara de Vereadores e nós fisioterapeutas nunca tivemos, nunca aconteceu. O reflexo disso é baixa valorização, pouco espaço ou pouca ampliação dos espaços, não porque não haja necessidade, muito pelo contrário, chove necessidade. É triste dizer sobre isso, mas hoje nós temos em Campo Grande uma fila de espera de aproximadamente 22 mil pacientes que aguardam para serem atendidos na fisioterapia. Ou seja, uma reabilitação que ela não acontece e vai piorando o problema. Né? Exato, e nós estamos falando de situações de média complexidade, de alta complexidade, tudo isso é ruim. Porque prejudica o paciente. Imagina um paciente que vai de alta do hospital ou que passou por um atendimento na unidade de pronto atendimento ali na UPA, identificado a sua necessidade de fisioterapia, ele entra nessa fila. E às vezes, e muitas vezes, o não atendimento provoca um absenteísmo, que é o cara ficar realmente limitado. Vou dar um exemplo prático. Hoje a nossa capital tem um índice de acidentes de moto, por exemplo, altíssimo. E quem que cai de moto? Na maioria das vezes, o jovem, que está na sua melhor fase produtiva. E aí por uma lesão, por uma fratura e o não atendimento na fase pós, acaba gerando uma sequela, em alguns casos até irreversível. Então por isso que nós falamos muito sobre saúde, falamos sim, batemos muito na tecla da necessidade da fisioterapia mais ampliada, não só na atenção chamada terceira, que é a atenção da reabilitação, mas a fisioterapia ela tem tudo para atender e para atuar na atenção primária, na secundária, fazendo orientação, prevenção, a permanência de um fisioterapeuta dentro da unidade de pronto atendimento, a permanência de um fisioterapeuta na equipe multidisciplinar da unidade básica de saúde familiar. Nós discutimos de forma muito mais ampla, muito mais macro, fisioterapeuta nas atividades de praça, onde se reúnem realmente há projetos que envolvem, por exemplo, os idosos. É importante a presença de um fisioterapeuta trabalhando em conjunto com o profissional de educação física. E com regularidade, né? Com Exato. constância, fazendo sequência. algo... Isso, com sequência, para que a política pública, de certa forma, aconteça. Agora, a nossa cidade, nessa esquizofrenia que foi a nossa política nos últimos 10 anos, 10, 11 anos, ela não adotou bem prioridades. Né? É tudo muito um lampejo, é uma festa atrás da outra, é lançamento de programa que vai gastar 2 ponto tantos bilhões e vai ser lançamento de obra, diz aquilo, aí depois você vai conferir, fica como aquela situação ali na frente do Shopping Norte-Sul, que é aquela vergonha tudo mais, ou o Centro de Belas Artes, daquela obra parada, e tantos outros problemas que às vezes você olha até zeladoria urbana mesmo, sujeira e danificado tudo mais. E aí, se a Câmara não fiscaliza bem, aquilo permanece daquela maneira que até acomoda o executivo, né? Que fica naquela situação toda. Me lembra muito aquele caso do cara que às vezes mora numa área de periferia, mas o portão dele é caro, aí entra lá dentro, ele está com um carro caríssimo, com a parcela alta, aí a TV que cobre a parede toda, mas a cama está ruim, quer dizer, é uma coisa totalmente desproporcional, desequilibrada, e que não vai dar certo, principalmente com a questão da pressão financeira. Sim. A coisa não está boa, o limite fiscal está no teto praticamente, mesmo assim sonha-se com um hospital municipal. Uma coisa que podia sonhar mais barata e mais prática seria um centro de reabilitação municipal muito bom, top, né? Tem cidade nos Estados Unidos que tem isso, né? E até referência em polo regional, né? Nós fizemos essa propositura em 2016, a criação de um grande centro de reabilitação. E para não gerar mais custos ou não onerar tanto o cofre público, em parceria com as instituições de ensino. Mas infelizmente não tivemos sucesso em 2016, exatamente pelos entraves políticos. Quando você estava... Na época eu não era nada, eu só era um fisioterapeuta, um cidadão que percebeu isso. Inclusive, sou da turma de 2014. Em 2016 eu propus um projeto de lei que criava um grande centro de reabilitação em parceria com as unidades de ensino. E infelizmente não avançou, porque houve entraves políticos. Mas já disse isso e repito, porque eu tenho muito orgulho da história que temos construído. Ali nascia um Denis político, porque eu não sou filho de político. Eu não tenho um pai político, eu não tenho uma mãe política, eu não tenho berço político. Eu não fui ensinado, eu não fui criado com bases políticas. A política ela surgiu diante de mim perante uma situação de necessidade do coletivo.
quando eu comecei a pensar coletivamente, quando eu comecei a projetar sonhos coletivos, eu costumo dizer que não fui eu que fui até a política, é ela que veio até mim. E isso começou a acontecer com intensidade. E até de perceber também, de certa forma, o descaso da política com relação a problemas simples de ser resolvidos. Exato, né? exato. E Danilo, uma coisa que é importante eu dizer, eu não faço promessa de nenhum gênero. Muito menos digo que vou resolver o planeta, vou resolver o problema do mundo. Isso não vai acontecer. Eu penso que os parlamentares, e agora de forma muito especial os vereadores, eles precisam ser filtrados pela população, porque é a população responsável pela escolha, pelo que está sendo proposto, tá? O que o Denis propõe fazer? Eu fiz uma reunião recentemente que nós tínhamos mais de 40 líderes. Não estou sendo pejorativo com aquele que não exerce a liderança, mas a gente sabe que quando a pessoa tem nele a digital de liderança, ele tem um crivo. Ele quer questionar. Fizemos uma reunião no início do mês com 40 lideranças. Eu falei por 15 minutos. E eu abri para eles fazerem perguntas. Até teve um colega que falou, você é louco, os caras vão apertar você. Eu falei, é isso que eu quero. Vem babando, que eu vou voando. Vem perguntar, vem questionar. Eu não tenho medo do enfrentamento, eu não tenho medo de quem vai fazer questionamento. O meu medo é daquele que fica em silêncio. Porque ele está sendo oculto. Ele está sendo e acabar um pouquinho passivo. com essa política de ar-condicionado, né? Exato. Porque hoje está uma política de ar-condicionado ainda transmitido pela televisão. Isso. A rede social é maravilhosa. Esse programa que você tem aqui, ele é maravilhoso, estourado. E graças à rede social, isso se tornou uma mega ferramenta de esclarecimento para a população. Mas ele é só o espelho da realidade, né? A realidade... Ele é um espelho, isso. Agora, o que a gente vê hoje na Câmara de Vereadores? Vereadores que estão lá dentro das suas salas, na comodidade do ar-condicionado. Você entra em alguns gabinetes de vereador lá, rapaz, parece que você entrou num palácio, que o cara botou lá as poltronas de Israel lá para ele poder receber as pessoas. Mas o pé no chão só acontece no ano eleitoral. O pé no bairro só acontece no ano eleitoral. Aquele lance de visitar as unidades só acontece no ano das eleições. Isso a gente faz independente, atemporal. Hoje eu já faço. Eu brinco com os colegas. Eu tenho tudo já de um vereador, exceto o mandato. Porque a gente já recebe pedido e demanda da saúde, da estrutura da educação. Já oficia. Já oficio, meto ofício. Tem uma assessoria jurídica do meu amigo Dr. José Paulo, um excelente advogado. Me ajuda muito. Eu sou bacharelando em Direito, mas ele tem uma vasta experiência. Me ajuda a articular isso. Temos pedidos, temos dificuldade, tomamos porrada, só não temos mandato. E eu acredito e deixo isso muito claro, se Deus permitir, sim, eu não faço oculta, né? Eu não faço nada às escuras, nós somos pré-candidato a vereador, pré-candidatíssimo, e quando chegar a época, depois das convenções, se eu for aprovado, se eu for aceito, seremos candidato e vamos vir para ocupar uma cadeira. Agora, essa eleição de 2024, dadas as rupturas, o momento triste que o Brasil está passando, uma crise profunda na sua economia, de perspectiva das pessoas, muito desalento e muitos problemas, né? Basta você botar o nariz para fora de casa, você vai ver problemas. Você vai ver, às vezes, a cidade que você mora mal cuidada, você vai ver dificuldade de gente que, às vezes, não tem onde cair morto, né? Nas ruas, cada vez mais aumentando. E quando você olha para o lado, você vai ver um empresário. Antigamente, o empresário falou, não, esse aí é empresário. Aí você vê lá muita porta fechada de empresário, que significa emprego fechado. O Reviva Centro, você foi um cara que sempre chamou atenção e falou assim, Campo Grande precisa priorizar o que é mais importante, a questão da saúde, qualidade de vida das pessoas. Vai torrar um dinheiro enorme nisso, pode ser que não dê certo da forma como estão fazendo. Passa-se os anos, já tem muitos dispositivos do Reviva Centro quebrados, tanto na Barbosa, sem manutenção, quer dizer, quebra e fica do jeito que está. Muita loja fechada, quer dizer, muito emprego que não está dando conta. Aonde não teve intervenção do poder público, que foi nos bairros, o comércio deu super certo. Decolou. Perfeito. Quer dizer, então mostra assim que para o empresário é só não atrapalhar. E pior de tudo, essa conta vai começar a ser paga em 2025. Exato. E aí, como lidar com essa questão? Como que às vezes falar para o vento? Porque também a população também precisa estar um pouquinho mais atenta a vozes como a sua. Exato. O Reviva Centro, desde o começo, até quando eu fazia algumas críticas, antes de acontecer, algumas pessoas mais duras falavam, cara, mas você tem que esperar, as coisas podem ser diferentes do que você está falando. Realmente, eu sempre vou dar o direito da dúvida. Eu
Eu não sou o senhor da lei, não Mas sou o próprio professor. cronograma de obra já foi esquisitíssimo, né? Já foi Exato, mal eu não feito. sou professor de Deus, nunca fui, não quero ter nenhuma impressão errada sobre isso. Mas obra sem planejamento e obra sem acompanhamento no sentido do pós-obra é Sim. dinheiro desperdiçado, que é exatamente o que você colocou. Alguns objetos, alguns utensílios dessa pós-obra já danificados, já depredados e sem reparo. Porque não há um planejamento disso, não há um controle. E eu arrisco dizer que talvez a prefeitura não tenha nem estrutura de RH mesmo, de recurso humano, para cuidar disso. Quem vai cuidar? A Guarda Municipal? Para fiscalizar isso. Quem que vai cuidar isso, vai passar para frente a informação da necessidade de um reparo? A gente vê que não está acontecendo. E aí volta lá naquela veia dilatada do passado. Enquanto isso, lá no mais nórdico dos problemas, temos pessoas indo para a UPA, que não é um ambiente de internação, ficando internadas 2, 3 dias e indo a óbito dentro da unidade. Pessoas que entram lá num estado gravíssimo e não conseguem ser transferidas, porque o repasse município Santa Casa está comprometido, então os leitos estão suspensos ou estão sempre superlotados. E aí o centro está bonito, está legal, mas lá na ponta, que é onde eu estou, que é lá na periferia, que são os bairros um pouco mais distantes do centro, as pessoas estão padecendo. E aí, trazendo para a realidade do empreendedor, foi maravilhoso você ter tocado nesse assunto. Eu conheço empreendedores que falavam, Denis, eu tinha uma loja, eu pagava 8 mil de aluguel antes dessa Reviva Centro aí. Depois que passou a revitalização, e eu não estou pondo a culpa no dono do prédio, porque o dono do prédio também, de uma certa forma, indiretamente é um empreendedor, e em algum momento ele adquiriu aquilo. De 8, o cara jogou para 20, inviabilizou meu negócio, eu quebrei e saí. Mas ele saiu dali do centro e abandonou o negócio dele? Alguns saíram do centro e foram pro bairro. E lá no bairro o cara tá arrebentando, pagando 4 mil de aluguel, menos do que ele pagava antes do Reviva. Porque o empreendedorismo está na veia das pessoas. Eu sou empreendedor e eu digo isso com propriedade. Quando eu falho, porque eu já falhei empreendendo, eu tiro a lição daquilo e eu vou de novo, porque eu persisto. E aí e essa mesma aplicação de raciocínio entra para a política. Agora, por que a política ela pode falhar 1000 vezes com o dinheiro dos outros? Onde que eu quero dizer o seguinte? Não pode, né? Mas acontece. O que aconteceu na 14, que boa parte dos cidadãos pagaram e não sabem o nome daquilo, chama gentrificação. Vem do inglês gentrification. Usaram muito nos Estados Unidos, em Nova York, na Califórnia e em Los Angeles também teve áreas que atuaram com isso, e em Miami também. É quando uma determinada área, a iniciativa privada passa a tomar conta, ganha lá um subsídio de imposto, transforma bastante aquela região e praticamente expulsa quem está lá antes com algum pequeno negócio, porque o imposto vai ficar mais caro e o padrão vai subir, a régua vai subir. É de uma polêmica enorme, né, onde foi feito. Quem engole o pequeno empreendedor. Engole o pequeno empreendedor, você tem que ter uma porta de saída, mas é também um pouquinho parecido com a estratégia de desfavelamento que já fizemos em Campo Grande e deu um pouco certo. Agora, a gentrificação feita pelo poder público é uma coisa à la Campo Grande, igual semáforo na rotatória, que já não está dando muito certo. É uma cria nossa, né? Uma cria nossa. Assim como a história do vereador que não fiscaliza. Isso. Né? Que também a gente parece que fabricou isso e daqui a pouco está determinando como tendência, porque a gente tem alguns que resolvem não fiscalizar. Definitivamente. Entende que isso não faz parte da função. Tudo isso que a gente está falando, que aconteceu com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro de muita gente, da 14, e acontece nos bairros com relação ao descaso, de demora para se resolver muitas coisas. É também fruto de uma questão de acharem que a fiscalização é uma coisa chata e que ninguém quer ser um vereador chato, que é um problema que você, por exemplo, caso entrar lá dentro, não vai ter, né? Sim. Você entende muito claramente a responsabilidade que é representar o povo, né? Exatamente. E você tem que ser chato com o dinheiro público, né? Nós temos aí duas situações que eu gostaria de dar mais evidência. Eu até não acho que o medo deles é ser chato. Eu acho que a primeira situação é incompetência mesmo. É a incapacidade. É não saber fazer. Tá, fiscalizar o quê? Dito o quê? Aonde? Dito aonde? Por onde? Começo por onde? Não sabe fiscalizar. Não sabe. Certo dia num debate eu falei isso. Falei assim, se o candidato eleito é muito político, um cara, né, queridão, chegou na cadeira porque é queridão. Gosta de fazer uma moral. A equipe dele tem que ser técnica. Agora, se o
todo mundo for da mesma linha. Se o vereador for um pouco mais técnico, ele pode ter uma equipe um pouco mais desenvolta nas questões políticas. O que acontece? O cara não sabe fazer, a sua equipe não sabe fazer e fica por isso mesmo. Então eu nem diria que é porque é chato, é porque não sabe. Quem lá na Câmara sabe fiscalizar? Quem lá na Câmara sabe chegar numa Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação e sabe o que fiscalizar? Quantos deles sabem as suas prerrogativas de lei, de poder de polícia? Quantos? Na real, não julgar, ofendendo, né? Ir na UPA xingar a enfermeira, bater, agredir ou incentivar. Interceptar problema, né? Exato, reconhecer problema e legalmente, dentro das suas prerrogativas, atuar. Primeira observação que eu tenho é essa. A segunda, o cara que fiscaliza, ele nunca vai ser o coleguinha do executivo. Porque o executivo, pelo contrário, o prefeito ou a prefeita, ela quer uma Câmara de Vereadores que dance conforme a música que ela toque. Não, fiscaliza não. Aparece na inauguração. Poxa, se você não fiscalizar, eu vi que você mandou um ofício aqui, a gente atende seu ofício. Não, a senhora tem que atender o ofício, ou o senhor tem que atender o ofício, porque é a sua responsabilidade mandar uma máquina lá para patrulhar uma rua não asfaltada. Ou eu estou apresentando um projeto de viabilidade econômica e de viabilidade estrutural de asfaltamento de determinada rua, é a sua responsabilidade pôr em execução. Partindo do princípio de que eu já fui lá em Brasília, por exemplo, buscar emendas federais para o asfaltamento daquela rua. A minha parte eu estou fazendo. Faça o senhor a sua parte, ou faça a senhora a sua parte, sem esse toma lá da cá. Então, realmente, quem fiscaliza para o executivo sempre vai ser o cara, aí sim, o cara chato. Ele é chato com o executivo. Mas o princípio é não saber fazer. Poucos vereadores eu vi aqui em Campo Grande que sabiam fazer. E outro, ter tino para coisa, né? Porque às vezes você tem até a chance de ouro em 4 anos de aprender isso, se não tiver tino não vai. Exato. Agora, você anda muito em várias regiões de Campo Grande, mas tem uma área ali que você é muito querido e é muito frequente, que é aquela região do Pedro Oceano, Noroeste e aqueles outros bairros Parte próximos. do Tiradentes ali. Isso, ali. Isso é verdade. Nessa área toda, se tem uma coisa que a população foi muito vítima de promessas vazias. Sim. Onde eu quero dizer? Sim. Você tem muita rua que não foi asfaltada na realidade, mas no papel foi. Você tem a promessa lá de intervenções no Noroeste que cruza mandatos e tudo mais e nunca acontece, mas chega agora, vão aquecer de novo essas promessas e tudo mais. Sim. E principalmente assim, até falta de alguns dispositivos públicos para a parte de saúde, para a parte de creche, educação, tudo mais. É como se fosse uma das áreas mais esquecidas de Campo Grande. Sim. E uma das maiores. E uma das maiores. Até tem área que é mais pobre, mas é mais lembrada, porque onde tem pobre tem mais voto, aquela coisa que a política não dá tempo, não dá pausa. Como que é também a representatividade nessa região e conversar com essas pessoas que se sentem, de certa forma, um pouco no abandono? Sim. É muito legal você ter pontuado isso. Ali na nossa região, a gente vem construindo um projeto desde 2016. Então, para alguns que estão me conhecendo talvez hoje, quando verem esse vídeo, falam, mas nunca ouvi falar do Denis Pereira. Tudo bem, que bom que você está ouvindo falar hoje. Mas o nosso projeto ele não é aventureiro. Eu brinco também com os colegas falando, se você olhar um vídeo meu de 2016 e olhar um vídeo meu de agora, você vai ver que o meu discurso nunca mudou. Nunca mudou, porque o nosso projeto ele é concreto, ele é sólido e o nosso projeto ele não é aventureiro. Então, desde 2016, nós nascemos fazendo isso lá na minha comunidade, lá no meu bairro, na minha região, e nós temos lutado por isso. Claro que o tempo vai passando, a gente vai ganhando musculatura, vai ganhando volume, continuamos sem apadrinhamentos, continuamos sem, talvez os velhos moldes, as velhas formas. Sem negociar a tua independência, né? Exato. Que é a tua força, a tua independência. Porque hoje o nosso objetivo é chegar na Câmara livre com algo que custa caro na política, chamado liberdade. Liberdade de defender aquilo que a gente acredita, liberdade de fazer aquilo que nós queremos fazer. Lá na nossa região, vou dar um exemplo prático, lá na nossa região nós temos algumas ruas, que não foram asfaltadas. Dentro do Pedro Oceano mesmo, dentro do Noroeste. Eu tenho um colega engenheiro, fizemos uma leitura de rua, de comprimento, função de vereador. Fizemos medição de largura, comprimento, profundidade, para poder fazer um cálculo próximo dentro daquilo que já é feito de licitação do município, o que custaria para asfaltar algumas ruas lá. Vou ser mais específico. Na região da Pedro Oceano, cerca de 7 a 9 ruas para serem asfaltadas. Deu coisa de 14 milhões de reais. Aí você pode pensar, nossa, Campo Grande, 14 milhões de reais,
fichinha. 6,3 bi o orçamento. Exato, a previsão para o próximo já é de 6 bi de arrecadação ano. O que é 14 milhões fronte a 6 bi? Mas, na verdade, Campo Grande não tem 6 bi disponível. Nós temos contratos antiguíssimos que pagam fortunas por serviços deploráveis. Nós temos aí, novamente, todo ano, de forma cansativa, a discussão do consórcio dos ônibus, né, do consórcio da atividade de transporte público. Que não resolve nunca. Nunca resolve. Péssimo Entre e sai gestão, entre e sai gestão. Parece que cada vez pior. E pode piorar mais, né? Porque ativando o corredor da Bahia e o da Bandeirantes, aí mata mais ainda outro setor, que é o comércio, e a velocidade dos ônibus continua ruim, poucos ônibus. Acidente, atropelamento, porque o motorista do carro fica sem saber se ele pode entrar à esquerda ou à direita, que seja a faixa. E aí tá vindo o ônibus, ele fica louco, ele freia o cara. Enfim, tem tudo isso. E outra, aí você tocou num grande assunto, porque falta o poder público ter coragem de fiscalizar, coisa que não fiscaliza. Não acontece. Porque assim, até a gente fiscaliza e percebe que é horrível. E além de não fiscalizar, você tem ali um planejamento a 4 mãos desse corredor, dessa coisa toda que está sendo feita agora, que não está sendo bem executado. Igual a gente falou do Revivo, às vezes a ideia é boa, mas se a execução for péssima, a tragédia está clara. E mais que isso, muito caro. Ali que está correndo o dinheiro que poderia ser gasto no centro de reabilitação, que você falou, no asfalto, ou outras coisas em Campo Grande que a gente vê certas situações que são anômalas. Como a quantidade de semáforo começou a aparecer em tudo quanto é rua aí. Interessante que quando dá aquelas crises do semáforo lá, que eles ficam intermitentes, todo mundo fica intermitente, né? Vira um caos. Aumentou um monte, quer dizer, isso tem um custo, né? Até porque quem já morou no interior, sei, quer dizer, a cidade ela não tem um semáforo porque é muito caro. E tem bairro que sinalizando bem ali, dá certo. Né? Não é necessário. Mas voltando ali para a região, nós temos uma construção ao longo desse tempo de luta mesmo, sabe? De luta, de representatividade. Entra ano, sai ano, tem eleição, passa eleição. Vários candidatos passam por lá e prometem, mas a população está mais atenta. Esses dias eu escutei de uma moradora lá. Ela falou, olha, toda eleição alguém vem aqui me oferecer alguma coisa, me pedir voto, mas eu tô com você. Eu falei, maravilha. E aí eu te coloco, Danilo, o que nós temos para oferecer, se não apenas a nossa palavra e o nosso compromisso? E tem um versículo de Provérbios que diz que o seu nome vale mais do que o jarro mais raro. Ou seja, você tem que preservar. Se tem alguma coisa que você tem que preservar, é o seu nome. Eu tenho prazer em dizer que eu entro e saio da eleição, das eleições que eu disputei, das duas que eu disputei, eu entrei e saí de cabeça erguida, porque eu nunca menti para as pessoas. As equipes que caminharam conosco, que é muito comum elas se dissolverem, brigarem, a gente consegue manter contato. Unidade, né? As pessoas entendem que nós não vencemos uma eleição, mas nós ganhamos uma disputa, ganhamos no sentido de volume, de amizade. Eu disputei as eleições de 2022 para deputado como uma forma estratégica para que esse ano nós consigamos disputar com viabilidade a cadeira para vereador. E nós estamos na disputa, né? Na pré, né, no caso, né? Não cometendo. Mas já é, de certa forma, uma disputa, porque nem todo mundo passa da pré. Agora, você falou uma expressão muito interessante para ser analisada esse ano, cabeça erguida. O campograndense, ele não está de cabeça erguida. Não, a autoestima está assim, muito afetada pelo que aconteceu, cansado. E aí, se ele for dessa forma, com a cabeça baixa, para a escolha do representante ou da representante dele, ele acaba fazendo aquela escolha bunda mole. Né? Qualquer um tanto faz. Isso. E aí eu acho que assim, alguém com o seu perfil, e pode ser que tenha outros também na campanha, aguerrido, com vontade de fazer diferença, pode transformar a Câmara num outro patamar. Algo que nos últimos anos se estabeleceu num teto, num limite ali, numa forma muito protocolar de se fazer as coisas. Se tivesse tudo às mil maravilhas, excelente, tranquilo. É normal essa descrição toda. Sim. Agora, num momento de super dificuldade do Brasil, né, e até do mundo, porque assim, você tem cidades aí que estão se modernizando bastante com relação até ao comércio, enquanto isso a gente está discutindo ainda a sobrevivência de lojas e fachadas e tudo mais, algo que está completando 10 anos. Conversando com as pessoas, que eu sei que você conversa muito, e não para o dia inteiro e tem uma agenda de domingo a domingo. Fazendo aquilo que os vereadores deveriam fazer bem, que era ouvir as pessoas e pôr em prática as soluções. Como que também está reunindo esse acervo de ideias para Campo Grande, de pedidos,
que muitas vezes não é difícil de achar Sim. a resposta. Sim. Basta, às vezes, você ir ali na dona de casa, ou ir naquele cara que está acompanhando aquela praça de mais de perto, ou seja, porque é vizinho, ou porque frequenta. Coisa que, infelizmente, a gente não tem visto na política tradicional, por um certo abismo e aquela coisa do não me toque, né? Da distância que existe. Né? Ao mesmo tempo que as redes sociais, que o celular, ele aproximou, ele distanciou. Eu costumo dizer, Danilo, que a gente não faz um projeto dessa proporção sozinho. E tem muita coisa de botar o assessor para resolver, viu? Mas você não votou no assessor, você votou no cara. Isso. Você não vai passar por isso. É claro que... É importante o assessor. É importante você ter uma equipe coesa, né? Uma equipe que entenda o projeto do seu mentor, né? Então, se chegarmos lá, a gente tem essa preocupação desde agora. Mas você está liderando o processo. Isso. Você está sendo escolhido para isso. Você aponta. Você aponta. Então, talvez a sua equipe está ali para intermediar ou até para acelerar o processo, mas você aponta. E eu costumo dizer que um projeto desse, primeiro que é um projeto de médio e longo prazo, segundo que é um projeto que não se estanca na vereança, ele não se constrói sozinho. Ele se constrói exatamente nesse formato. Talvez que lá na ponta, no final da história, nós temos homens aí que não nos honram com tanta alegria, mas se você for olhar o trajeto deles, é exatamente isso. Não quero citar nomes, mas nós tivemos aí prefeitos que chegaram à prefeitura, por exemplo, foram deputados, chegaram à prefeitura, que mesmo enquanto vereadores, mesmo enquanto deputados, eles estavam caminhando nos bairros. Ele estava sentando lá na frente da casa da Dona Maria, falava: Dona Maria, vou usar o meu próprio nome, eu sou o Denis Pereira, sou vereador, vamos conversar sobre sua região, o que a senhora tem observado? Esse trabalhozinho de formiga, parece que ele é inóspito, né? Que ele vai levar muito tempo, mas não, ele é efetivo, cara. Ele é efetivo porque aquela Dona Maria, ela fideliza ao ponto de nunca mais deixar você. Eu fiz um encontro no final do ano passado. Ela tem a sabedoria, né? Exato. Às vezes ela conhece mais a rua dela, na região dela, do que e a você gente. fala com propriedade de assuntos internos que talvez só os moradores daquela região sabem. No final do ano passado, já olhando para as atividades desse ano, eu fiz uma reunião num determinado bairro, lá no Jardim Carioca. E aí uma senhora chegou para mim e joguei abertamente: sou pré-candidato a vereador, já fui em 2020, ficamos para fora por bem pouco voto, nessa agora temos convicção e tal. Aí ela virou para mim e falou: olha, se o ex-prefeito fulano de tal não for candidato a vereador, o meu voto é seu. Mas se ele for, eu voto nele. Eu falei: tudo bem. Aí ela continuou: olha, eu voto nele e eu vou te falar, porque ele veio na minha casa e tomou um café comigo. Olha o critério, cara. Esse cara foi lá, tomou um café. Na malandragem. Na casa da Dona Mariazinha. Sim. Lá. A rua dela é um regaço, velho. Não tem buraco. Não tem buraco na rua. Tem uma rua dentro do buraco, né? É um rali. Rapaz do céu. Não tem buraco na rua. Tem uma rua dentro do buraco. Ou seja, fez o mínimo ou nem o mínimo pela região, mas ela é fidelizada a ele. Pelo carinho, pela estima. Então você vê que passa ano, entra anos, e as pessoas continuam tendo talvez os piores critérios para a escolha. Eu costumo dizer para o nosso grupo que a política não é meritocrática. Não é o quanto você se preparou. Denis Pereira, fisioterapeuta, especializou na área, atua, eu vivo da fisioterapia, amo a minha profissão e defendo. Vivo hoje, o meu ganha-pão é com a fisioterapia, bacharelando lá em Direito, foi fazer o curso de Direito, está bacharelando. Mas na política isso, no frigir dos ovos, não quer dizer muita coisa. Olha, mas eu vou falar para você, sonho alto, viu? E na Campo Grande, que eu imagino para os próximos anos, que vai dar um arrepio em muita gente, eu imagino assim, se tivesse uns 5, uns 10 Denis ali dentro, ia ser uma canseira braba para quem não quer trabalhar. Ia dar trabalho, hein? Ia dar trabalho. O problema é que quando colocam um, no máximo 2. Né? Aí acaba isolando, né? Acaba isolando. 2 contra 27 fica pesado, né? Vira variável. Mas se botar uns 5, já dá uns estrada, 10, já dá uma canseira. E a cidade ela destrava. E eu digo mais, independente de quem estiver na prefeitura exercendo o mandato... Não vai ter sossego. Não vai ter sossego. O cara vai rebolar, vai pular alto e vai atender. Vai ter que atender. Inclusive nos planejamentos. Tá faltando um pouco isso, né? Cara, olha, Campo pelo Grande... amor de Deus, 4 anos desse exercício, com perdão do que eu vou falar, mas 4 anos desse exercício de Câmara, aponta pra mim o que aconteceu de relevante. Não, mais que isso, não só isso. Você pega do Executivo... Câmara inércia. Teve Carnaval agora recentemente. Sim. Quarta-feira a cidade já parou. E aí eu falei: não, vai voltar na outra quarta. A quarta-feira de cinza estava uma paradeira só.
Isso reflete na economia e reflete até nos serviços. Aquela coisa que é para ser resolvida a curto prazo, né, porque é urgente, demora-se um monte para se arrumar, para resolver, porque falta essa pressão. A Câmara, nesse ponto, acho que é muito difícil se defender de críticas desse gênero da população, porque precisa se mexer mais, precisa se movimentar mais. Né? Se não for assim, tem problema que ele vai se avolumando, né? Vai se avolumando e depois fica até difícil para contar a história. Eu citei um exemplo, mas pode ter vários. Aquela obra na frente do Norte-Sul. Eu fico imaginando o secretário de obra, agora está o Miglioli, mas estava recentemente lá o Fiorese, que veio aqui e tal, para o cara dar uma explicação sobre aquilo numa entrevista. Que é. Como que você explica um troço daquele numa entrevista? Cara, bem pontuado sobre isso. E outra, como que você explica na Câmara não ter um discurso, não ter ninguém citando aquela questão, lembrando isso? O cara não sabe nem quanto foi gasto, nenhum gabinete... Chega a ser feio, né? Cara, e cabe ao vereador pegar aquele processo ali, analisar, ver os custos e ver se o que está no papel foi exatamente o que foi executado. E ficar batendo em cima até resolver. Partir para cima. E, se necessário, Ministério Público, cara. Botar o negócio para rodar. Você tocou num ponto que eu acho muito importante. O Dr. Marcelo Miglioli, ele é um excelente, um exímio o obra inacabada zero foi ele que resolveu. Exato, o Reinaldo. Exato. Eu costumo dizer que Mas você imagina, chegou para ele esse problema agora. Tá ali, ó. Doutor, está aqui na sua mesa aqui o processo histórico dessa obra ali da Ernesto Vilas na frente do Norte-Sul. Ele é um cara inteligente, ele já lidou com muito pepino na vida, muito problema. Ele tem Eu acredito que até para ele, na hora que ele olhar aquela papelada e aquela papagaiada toda, ele vai ter dificuldade para entender e muito mais para explicar. Exato. Porque é um troço esquisito. Volto a dizer, o Dr. Marcelo Miglioli é um excelente engenheiro. Eu penso que nesse emaranhado de acontecimentos, algo que foi assertivo, assim, foi certeiro de escolha da prefeita Adriane Lopes, foi ter trazido o Marcelo para a equipe. O Marcelo vindo para a equipe da Adriane Lopes, eu acho que trouxe segurança, inclusive, para o mandato dela, cara, para esse restinho de mandato dela aí, porque o Marcelo, ele tem capacidade, ele tem prática. Eu conheço o Marcelo, ele vai para a rua, ele bota o capacete lá e ele quer estar na boca do acontecimento. Foi assertivo. Porém, a situação daquela obra na frente do Norte-Sul ali, aquilo é uma tragédia, cara. Mas é uma tragédia. Assim. E aí rompe até a fronteira da capacidade do cara. Pois é. Por exemplo, o Marcelo entrou agora. Ele não superou, ele não vai resolver isso agora. Isso, não tem tempo hábil, cara. Mas aí que tá, por exemplo assim, que eu até falei para ti no começo da entrevista e citei na abertura também. Se te der uma semana para você trabalhar, um mês para você trabalhar como vereador lá, você vai fazer história. Eu acho. Se der um ano de mandato, né? Agora não dá mais tempo. Já tem medo, né? Já vai fazer história. Se der 4 anos, então, olha, meu Deus do céu, é um mandato para ser muito bem acompanhado. É para aplaudir de pé a igreja. Agora, o grande erro que eu acho que o executivo cometeu é não ter chamado o Miglioli antes. Esse foi o grande erro. Com todo respeito a quem esteve antes e tal, mas assim, quando vai e pressiona ele com esse prazo curtíssimo para a realização, aí escolhe o cara ótimo, vai fazer o possível, o melhor possível dele é melhor que de muita gente, mas o grande erro foi o erro político. Exato. O Marcelo, olha que interessante. É uma coisa que você não vai errar, né? O Marcelo teve a grandeza, o Marcelo entrou agora para a equipe da Adriane Lopes como secretário de infraestrutura. E eu já apresentei demanda para ele, eu meti demanda nele, cara. Ele brincou comigo, ele falou, pô, você tá me acelerando mais que vereador. Porque aonde eu vou tem demanda de infraestrutura. Sim. Cara, eu respondi para ele, né, com todo carinho, falei, Marcelo, eu trago para você o que eu não posso e nem sei resolver, e nem consigo. Então, assim, fomos no Arnaldinho, que é um bairro. Chegamos lá, o Arnaldinho é um bairrinho pequeno, cara, 7, 8 ruas, nenhuma delas asfaltadas, só a principal. Todas elas carentes de uma manutenção, patrulhamento. Aí, passa lá o rolo compressor lá, compactador, né? Rolo compactador. Claro, não pode desnivelar, senão o cara vai sair da garagem e cai na rua, né? Mas dá uma resposta, né? Dá uma resposta, que é coisas que no passado a gente buscava com outros secretários e não tinha, cara. Não tinha. Aí eu ficava cozido com isso. Então eu voltava lá no lugar e falava, tá aqui, ó. Fui lá, busquei, a resposta foi não. A resposta foi nenhuma, porque aquele que fala não e aquele que se cala, para mim é a mesma coisa. Agora, por exemplo, você acha que com o Miglioli... Eu acho que isso refletiu, inclusive, num projeto maior de quem estava tentando governar o Estado. Pois é, não, com certeza. Agora, você pega, se o Miglioli tivesse antes,
Você acha que aquela situação daquela pontezinha que tinha na Fernando Corrêa, que demoraram acho que meses para arrumar aquele troço, e aí falava assim, não passa em cima aí que vai cair. A impressão que dava que era só ir com um negócio de solda e bater uns Pois bem batidos lá. coisa de desenho, né? Ali perto do Hemosul. Ficou, icone, isso e aquilo e tal, e pode passar moto, a peça pode passar, mas não pode passar de carro. Ficou aquela coisa esquisita, feia. Aí até mal que resolveu. planejada, né? E o pior é que demora tanto para resolver, que até quando resolve você fica com medo também, né? Fala assim, será que resolveu direito esse troço? Ficou 1 ano para resolver, será que vai cair a hora que eu passar? Que é que nem essa história, por exemplo, assim, tem hora, quer dizer, eu tô dormindo, eu sonho com obra que lançaram há um tempo atrás. Eu falo, puta, eu tenho que dar uma conferida para ver se entregaram esse troço ali. Né? Pra ver se esse Centro de foi, Belas Artes já entregaram não sei quantas maquetes. Acho que desde a época do Nelsinho estão faz falando que vai ficar muitas- pronto, que vai ficar bom, que vai ficar né? lindo, que vai ficar maravilhoso. Né? A Ernesto Gás agora ressuscitaram por meio do André. O André gravou um vídeo com um drone lá, eu vi dizendo o que vídeo. ele cobre, que ele resolve e tudo mais. Bombou o vídeo. Né? Para a rede social foi uma boa Foi reestreia maravilhoso. para ele. Agora, assim, como fazer é outra história, né? Então, até pra gente O fechar... Miglioli ele é um cara que ele podia ter tido muito mais espaço naquela eleição de 2020. Se não fosse a pandemia, Exato. teria ido forte para o segundo turno. Né? Eu, até para fechar essa ideia com relação ao Marcelo, ele é um cara que tem um potencial gigantesco, cara. Ele já provou isso, eu não estou rasgando cedo, eu não estou vendendo currículo de ninguém aqui, não. O cara é engenheiro, o cara entende, o cara já esteve no governo de estado, está no município, foi um dos candidatos a Senado historicamente aí mais votado. O cara sabe fazer. Volto a dizer, se teve uma decisão acertada por parte do Executivo Municipal, atualmente sendo a prefeita upgrade, né? foi o Marcelo Miglioli. Lamento ter sido tão nas vésperas do apagar de luzes. É que nem aquele craque que você bota só nos 40 do segundo tempo. Pô, cara, bota o cara no começo do jogo. No começo do jogo, pelo menos pro troço virando no acontecer, pro troço acontecer. Agora, se ele tivesse tido mais sucesso naquela campanha majoritária de 2020, Tinha e mais se volume, tivesse né? sido uma campanha normal, não uma campanha tão fantasiosa, até você também estava eleito, né? Exato. Que contou muito também a questão da candidatura dele não ter tido a chance de decolar, Por né? bem pouco voto, naquela época o partido não fez 2 cadeiras. Se tivesse feito 2 cadeiras, seríamos vereador hoje, teríamos mandato e estaríamos aí há 4 anos dando azia no Sorrisal. Não, e eu estaria elogiando a Câmara mais. Teria um motivo a mais. Cara, obrigado, parabéns. Danilão, muito bom estar sempre com você. Aqui eu me Valeu. sinto em casa. Obrigado. Consigo falar abertamente aquilo que penso. Você sabe que alguns espaços bloqueiam algumas coisas que você quer falar. E aqui não, aqui você é fera demais, a sua estrutura é maravilhosa. Então fica aqui meu registro de agradecimento. Aproveito a oportunidade para dizer para aqueles que nos acompanham, que acompanham o Danilo, o MS em Dia, nós estamos numa fase de construção oficialmente dizendo. Esse ano, se Deus permitir, nós ocuparemos uma cadeira na Câmara de Vereadores. Muito mais maduro, muito mais preparado, tecnicamente e com coragem. Eu digo isso. Graças a Deus eu não devo nada. Eu não tenho rabo preso. Claro, pago o preço por isso, por não ter padrinhos, por não ter financiadores, mas é o preço da liberdade. Daquilo que acabamos de falar nesse bate-papo rápido. De chegar lá e poder entrar numa sala, chegar numa secretaria, respeitando os colaboradores, respeitando os profissionais que estão ali, né, respeitando todo mundo que está naquele ambiente. Eu não tenho no meu perfil violência, diferente de alguns vereadores que tentaram imprimir uma característica de fiscalização, chutando porta, batendo a mão na mesa, xingando. Não é o meu perfil. É constância, né? Não é o meu perfil. Eu até brinco com o pessoal. Falo, eu não quero que ninguém tenha medo da minha presença. Chegou o vereador, né, futuramente, prospectando no futuro. Chegou o vereador Denis Pereira. Não queremos medo. A gente quer respeito para que as pessoas saibam que aquilo que nós fazemos pautado na lei, constitucionalmente amparados. Então, se eu chegar numa secretaria para fiscalizar, não tente me fazer de bobo, porque daí sim a gente vai ter problema. Então, chegou lá, cara, quero um contrato dessa obra do Norte e Sul, me entregue o contrato. E nós vamos esmiuçá-lo para ver se o que está no papel está sendo executado. Vamos falar sobre obras? Vamos, mas me entregue o contrato. Deixa eu ver se o que está no papel está acontecendo. Porque é inconcebível a realidade hoje em Campo Grande. De saúde, de educação, de desestruturação. Por isso que eu acho que a prefeita ela precisa de uma equipe que ampare ela para que as coisas aconteçam, mas também sem deixar de cumprir o seu papel, que é primazia.
fiscalizar. Lembrando que ela também pegou a história no meio do caminho, né? Não é fácil Exato. pegar a transição, quando a transição vem ela complicada. Tá ali, sei lá, 1 ano talvez. Ficou 1 ano catando cavaco, depois começou a melhorar um pouco. Mas assim, eu acho que o grande perfil que você tem e que a população precisa ficar atenta, porque é super importante esse perfil, seja aqui, seja em Brasília também, é do marcador implacável. Né? Se tem algum problema que a gente não entende, tem alguma dúvida, alguém como você estando lá vai explicar. Sim. E se tem alguma chance daquilo dar certo, é só com persistência e perseverança para dar certo. Lembrando que não somos professor de Deus, né? Sim, não sabemos tudo e mas não puxamos para nós a responsabilidade. Se não tiver garra, se não pegar firme no chifre do boi, não acontece. Não vai. Por isso que a cidade está tão desleixada, é por falta disso um pouco, né? De enfrentar, às vezes, a dificuldade e ter altivez. E você sempre teve campanhas com pouco recurso, sempre teve equipes que tiveram que se desdobrar muito. Né? E sempre enfrentou problemas graves. Sempre sangrando, né? Ou seja, o perfil tá aí, né? Agora, assim, quem quiser também acreditar em conversa e tal, também vai ter gente com conversa boa também. Né? E até para fechar tem de todo tipo com a eleição. Fechar essa ideia, esse bate-papo, nós temos sim esse perfil imbativo, fiscalizador, mas não deixamos de lado ou colocamos como segundo plano ou como secundário a nossa função social. Sim. Né? Desde 2016, por exemplo, nós temos projetos sociais voltados para a saúde, voltados para a inclusão, voltado para o resgate do jovem através da prática esportiva, até dado as circunstâncias da minha profissão. Então, uma coisa anda atrelada à outra. Somos fiscalizador, somos imbatíveis, vamos para o enfrentamento. Mas tem um time, né? Não é só deles, você tem um time deles. Né? Paralelo a isso, nós temos projetos sociais valorizando a mulher como empreendedora, buscando, na verdade, a ampliação desse campo de empreendedorismo para as mulheres, homens e mulheres, mas enfatizando no corpo da mulher, cuidando da saúde. A minha maior tristeza hoje é não conseguir atender as demandas da saúde. Eu recebo demandas absurdas. Eu recebo demandas de pessoas que estão moribundas, a pessoa está morrendo e não consegue atendimento. E até fazendo terapia, porque eu choro toda vez que eu vou falar disso. E é triste. Porque realmente porque aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande especificamente, nos últimos anos, politizaram a saúde. A verdade é essa, a história do atendimento, às vezes você tem que precisar de intervenção política para isso, sendo que a intervenção política tem que ser pela qualidade da saúde. Quando politiza cada atendimentozinho, cada varejo da situação, a gente tem esse emaranhado, esse caos todo, que é um desaparelhamento. Você denunciou muito isso na questão da época da pandemia, né? Da falta de critério e necessidade de investimento para a área da saúde. Sim. É uma voz, é um discurso que ele precisa ser mais refletido e debatido, né? E que isso, eu acredito que, assim, com o mandato e principalmente com mais gente, mais autoridades se engajando nisso, a gente tem como ter uma perspectiva melhor. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado mais uma vez por abrir esse espaço. Acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas e também muita informação no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima!